Então aqui na nossa parte 2 do vídeo, irmãos, Esther, né, ela vivia com Mardoqueu, né? Ele cuidava, ele era o tutor dela, mesmo não sendo pai dela, ele cuidou muito bem dela, né? E deu ensinamentos valiosos para ela. Então, irmãos, nós, na nossa família, dentro das nossas casas, é o lugar onde nós ensinamos nossos filhos, as pessoas que estão conosco ali, né, nossos familiares. É ali que nós ensinamos lições valiosas, né? Na família que a gente aprende muita coisa também. Eu fico muito triste quando eu vejo pais, né, pessoas que apenas aí têm os filhos, mas não cuidam dos filhos direito, terceirizam, né, a responsabilidade, passa para outras pessoas. Isso não é bom. Nós temos que ensinar os filhos no caminho que devem andar, né? Então nossos familiares precisam aprender conosco, ver o nosso exemplo. E o bispo Abner, né, que é o nosso comentarista, ele diz claramente aqui, né? É uma família onde Cristo é o Senhor, né? E sua palavra é a base do seu código moral. Se Cristo é verdadeiramente o Senhor em uma família, seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre os membros. Então, o nosso bispo Abner traz aqui para nós essa reflexão. O mundo pode estar caindo aos pedaços lá fora, né? Ele diz aqui que o mundo pode estar ruindo, em ruínas, mas se nós tivermos paz dentro da nossa casa, isso já é um passo muito grande, já é uma tranquilidade, né? Às vezes nós vemos aí os casais trabalham, né? E não tem tempo para os filhos, não tem tempo para conversar com a família. Isso não é bom. Nós precisamos ter tempo para conversar, para demonstrar, para ensinar, para trocar informações, intimidade, né? Entre os pais e filhos, entre o casal. Nós precisamos ter aí relacionamento um com o outro, conversas, né? Isso é muito bom, isso faz estreitar os laços, não é? E quando eu digo aqui relacionamento íntimo, eu não estou falando apenas de casal, não, estou falando de tudo. É um relacionamento onde o seu filho te conta segredos, onde você ensina seu filho, conta experiências, né? Você ter intimidade mesmo, ter afinidade com os seus familiares, ter um relacionamento estreito, onde há liberdade para se conversar. É na família que nós conseguimos isso, não é? Então, quando nós vamos ver a história de Esther, nós vemos Mardoqueu, um homem que cumpria, né, as leis de Deus. Era um homem que tinha afinidade com Deus. Então, o que que nós precisamos fazer? Ele fazendo isso, ele ensinou muita coisa boa para Esther. Então, nós precisamos, irmãos, aqui fica essa dica aqui para os pais, né? Investir tempo nos seus filhos, tá? Pais precisam investir tempo, conquistar os filhos, caminhar junto com eles, sempre estar direcionando suas vidas até que possam caminhar por si mesmos. Então, dentro deste panorama, nós precisamos construir uma família séria em Deus. Então, isso aqui fica evidente para nós, irmãos, que a paz, ela começa dentro dos nossos lares, tá bom? Então a paz, ela começa aí dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seus familiares. Então nesses dias que nós estamos passando aí, irmão, de pandemia, né? Muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico. Nós vemos aí muitas pessoas com estresse, né? Muitas dificuldades, problemas de vários tipos. Nós temos que nos lembrar, olha só o que Isaías diz no capítulo 26, no versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então nós precisamos entender, né? Estar conectado com a Bíblia, para nós vermos
que essa paz, né, é Deus quem dá. Dependendo da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter paz. Nós precisamos estar firmados em Cristo. Provérbios capítulo 24, versículo 10, vai dizer assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós precisamos colocar na posição agora, irmãos. Esse momento é um momento de dificuldade, sim, é um momento que nós estamos passando aí de luta, mas nós temos que nos colocar na posição de combatentes, né? Posição de soldados que vai à luta, enfrenta o problema. Nós precisamos disso. Em tempo de pandemia, nós temos que buscar refúgio na palavra de Deus. Tá? Sabemos, o nosso bispo Abner traz aqui para nós esse comentário, né? Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Romanos 8, 22 e até o 24. Então Paulo diz que toda a criação geme e sofre angústia. O apóstolo Paulo fala que sofremos por causa da dor que o pecado causa em nós e no mundo. Paulo faz aqui uma referência, uma lamentação, né? Como se fosse uma mulher em trabalho de parto, padecendo, sabendo que logo depois chegará uma exultação tão grande que a fará esquecer de toda a dor que experimentou. Então, irmãos, antes, né, estamos passando aí por esse momento de dificuldade, momento de dores, mas o que está lá na frente é muito maior. Tudo isso vai ser esquecido. Nós iremos viver momentos ainda, né, de muitas vitórias, momentos de muita alegria. Vamos nos manter firmes, perseverantes. Vamos perseverar na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. E nós iremos viver algo maior. Tem algo maior preparado para mim e para você. Pode ter certeza que depois dessa tempestade que nós estamos passando, virá a bonança. Então, como nós vimos aqui nesse tópico, né, Satanás ele vai sempre tentar roubar a sua paz, tá? Então, diante dessa verdade, nós devemos priorizar a nossa família, priorizar a nossa casa, que é o quê? Que é o nosso refúgio, nossa paz. Então, posto isso, irmãos, nós vemos aqui então na lição que Amã, né, um homem mau, perverso, ele induz ali o rei a fazer um decreto, né, a assinar uma lei, né, e marcando até dia, né, a data para exterminar todos os judeus, né? Então eles fizeram ali, tiraram a sorte, Amã, e marcou até o dia para que todos os judeus fossem mortos. E Esté, ela era, né, judia, só que ela já havia se tornado rainha, né, e Mardoqueu havia dito para ela não falar nada sobre as origens dela. Então ninguém sabia ali que ela era do povo judeu, do povo de Deus, né? E ela esperou ali o momento certo para falar sobre isso, para ela buscar rever, né, para que o rei revesse essa lei que ele assinou, que dava autorização para Amã exterminar todos os judeus. Por quê? Porque os judeus não reverenciavam ao rei. Os judeus tinham, né, a lei de Deus. Eles eram diferenciados, eles não se encurvavam perante homens. Então a crise chegou para o povo de Deus, porque quando eles souberam da notícia, né, Esté no capítulo 4, no versículo 3, diz que houve uma grande lamentação do povo de Deus por conta dessa lei
que ia exterminar todos eles. Eles ficaram, então, lamentaram muito, choraram muito, né? Então a crise chegou. E agora, o que fazer? E eu vou te contar isso aqui na parte 3 do nosso vídeo, tá? Para não ficar muito comprido aqui, eu vou passar para a parte 3. Assista aqui o próximo vídeo, parte 3.